as palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Queridos pais aqui presentes, querido povo de Deus, ouvintes da Mar Azul FM, vocês que nos assistem em casa, todo domingo nós celebramos o dia do Senhor, portanto, a Páscoa semanal. A nossa Páscoa é o domingo, dia que a gente deve reservar pelo menos uma hora para o Senhor, que nos dá tantas coisas. É o nosso momento de preenchimento espiritual. A vida de fé na expectativa da pátria celeste seria uma das temáticas deste final de semana da Palavra de Deus. A primeira leitura do livro da sabedoria nos faz uma recordação. Domingo passado, o Eclesiastes falava da brevidade desta vida, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Domingo passado. E hoje, o livro da sabedoria, que também faz parte do mesmo grupo da literatura sapiencial, Eclesiastes, Provérbio, Canto dos Cantos, os Salmos, eles nos ajudam a pensar sobre a vida, sobre a fé, sobre a vida futura. E a sabedoria nos recorda a trágica noite da libertação do povo do Egito, que estava escravizado. Mas o povo, guiado pela mão de Deus, sob a direção do líder carismático Moisés, passou a pé enxuto o Mar Vermelho. Então, esta passagem, esta Páscoa do povo hebreu é lembrado hoje pelo livro da sabedoria. Esta noite foi a noite de luto e de extermínio para os egípcios, porque eles repeliram a voz de Deus. E o que aconteceu? O anjo exterminador passou e matou todos os primogênitos. O faraó, com medo, libertou o povo de Israel, mas depois se arrependeu. Foi uma noite de luto para os egípcios, mas esta noite santa foi uma noite de alegria e libertação para os israelitas. Por quê? Diferente dos egípcios, eles acreditaram na palavra de Deus e tiveram fé. A fé tem uma parte clara e a fé tem uma parte escura, a parte do mistério, que de vez em quando a gente precisa mergulhar acreditando naquele que é o nosso tudo, que é o nosso Pai eterno, o nosso Deus. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós não sabemos o autor da carta aos Hebreus, não é de São Paulo. São Paulo são as outras cartas pastorais e também as outras cartas dedicadas às comunidades. Então aqui vai haver um elogio ao homem da fé do Antigo Testamento, ao pai da fé, Abraão. Ele teve fé porque acreditou na voz de Deus, teve esperança porque deixou tudo, a Caldeia, Ur na Caldeia, e se colocou a caminho. Abraão é um homem de fé, mas contra toda esperança deixou tudo e se tornou um grande peregrino de esperança, levando o amor e a fé ao mundo. Ele também, diferente dos egípcios, obedece a Deus. Por isso que ele é um grande pai da fé para nós. No Evangelho, Jesus nos conduza a estarmos na expectativa da vinda do Senhor, da vinda derradeira, quando ele vai instaurar definitivamente o seu reino. É muito bonito quando começa o Evangelho, Jesus diz: ficai de pé, pequenino rebanho. Ele também diz: estais também prontos, ficai prontos para o dia do Senhor, que virá como esposo, como a noiva que espera o seu esposo, como administrador que espera o seu Senhor. Também nós devemos estar prontos, vivendo a fé, a esperança na vida derradeira que não decepciona, aguardando este dia do Senhor.
E é muito bonito que Jesus comece assim: não tem mais pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos um reino. Ora, quando Jesus nos chama de pequeno rebanho, Ele não está nos diminuindo, Ele não está falando de algo quantitativo, nós somos tão pouquinhos. Não, é uma maneira terna, filial, que Deus Pai se dirige a nós. Nós somos o pequeno rebanho que Deus cuida. Quando eu vejo a senhora com essa criança aí, a senhora está com um pequenino nos seus braços. Quando eu olho para ela, eu ser o filho de Deus, mas um ser vulnerável, pequeno, que precisa até para comer do auxílio do pai e da mãe. Assim também, nós somos um pequenino rebanho, porque carecemos dos cuidados do Pai eterno, do Deus da misericórdia, do Deus que libertou o povo de Israel e constantemente nos liberta de todas as prisões e amarras e nos libertou do pecado. Nos chama a atenção também da brevidade da vida e do dia final que o Senhor virá através de pequenas palavras. Ele diz que Deus nos deu um reino. O reino é a salvação, o reino é a pessoa de Jesus. E este reino começa aqui e terminará no céu. Nós somos filhos no filhos, somos filhos adotivos de Deus. Por isso que Ele nos dá uma herança. E hoje Jesus está proclamando que quem é filho tem herança. E a herança que Deus nos deu, o reino que Deus nos deu, é a vida eterna. Quando é que vai acontecer isso? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, o que é que Jesus diz? Que a gente deve esperar, contra toda esperança, como Abraão, mas nós não podemos ficar acomodados, porque às vezes passa na cabeça da gente: se esse mundo vai se acabar, se um dia o Senhor vier, então é melhor a gente ficar sem fazer nada mesmo, todo mundo vai morrer. Esse é um pensamento tacanho, mesquinho, caduco, que precisa ser ressignificado, melhorado. Então, nós não devemos nos acomodar. Por isso que tem duas expressões bonitas no Evangelho. Esse Evangelho é muito rico. Longe de mim querer explorar toda a teologia, ensinamento moral e pastoral que tem por trás, mas vou utilizar apenas de alguns. Nós não devemos nos acomodar, e nesta vida a gente tem que ficar com os rins cingidos. Quando a gente vem para a missa, tem que colocar um rim, senão a calça desce, não é como a gente disse. Tem que caminhar, olha, quem vai caminhar tem que estar com os rins, em sinal de prontidão, Então o cristão tem que estar com os rins cingidos, isto é, esperando o seu Senhor, lutando nesta vida, até que Ele volte. Outra expressão bonita de vigilância, para quebrar a acomodação: ficai com lâmpadas acesas. Tem até aquela música bonita que diz assim: põe o azeite na lâmpada, dona Terezinha, não deixe a lâmpada apagar. Põe o azeite na lâmpada, em breve o esposo virá. É estar atentos, estar atentos. E também o Senhor diz: felizes os empregados, a quem o Senhor encontrar de pé, acordados. Às vezes a gente se separa de Deus, entra no sono, na vida de indiferença, caímos num torpor tão grande, que a palavra de Deus de vez em quando dá uma sacolejada na gente, para a gente retomar o caminho de seguimento do Senhor. Hoje é um dia desses. Ficai atentos, o Senhor virá. Então, a gente não pode entrar em depressão, em pensar, quando é que vai ser o dia? Ai meu Deus, quando é que vai ser esse dia? Então a gente tem que esperar. Muitas religiões e pessoas mais exaltadas ou fundamentalistas chegaram até a dizer que o Senhor ia vir tal dia. Eu lembro mesmo no limiar, na aurora do ano 2000, eu tinha medo do mundo se acabar, porque falavam que no ano 2000 o mundo ia acabar. O Papa São João Paulo II escreveu um documento chamado Novo Milênio Neunte, e os bispos do Brasil, a partir daí, escreveu um documentozinho assim, que chamava-se Espiritualidade Sem Medo. O nosso auxílio está no nome do Senhor, a nossa fé está no nome do Senhor. Na palavra está dizendo: ficai de pé, como vigia e espera pela aurora. Quanto ao dia e a hora, está no mistério do coração do Pai, pronto.
O importante é saber que Deus é Pai e reservou para nós uma grande herança, a saber, a salvação. A gente tem que lutar nessa vida. Hoje celebramos o Dia dos Pais e tem uma historinha muito bonita para quem está dormindo aí agora. Tem pouca gente dormindo, mas eu estou olhando um pouquinho. Vamos lá. Historinha de um pai. Tem uma história muito bonita. Numa escola, uma diretora muito dinâmica, ela sempre faria todos os meses reunião de pais e mestres. Aquela reunião que a gente ficava em casa esperando quando o pai voltava, né? Porque geralmente a gente dizia, a professora vai dar parte de mim. Era assim que a gente dizia. Então, ficava em casa tenso. Quando o pai chegava, cheio dos reclames, né, dos nossos professores, quando a gente aprontava. Mas nesse dia, a professora estava véspera de Dia dos Pais, na sexta-feira, de manhã, de tarde. Então, ela estava elogiando os pais que viviam bem a paternidade responsável e elogiando os pais que eram presença. E no final, o pai ficou um pouco assim, meio triste. Mas, por outro lado, ele dizia, eu vou dar meu testemunho, quem sabe sirva. Porque ele não tinha muito tempo. Ele saía, deixava o menino dormindo. Voltava tarde, pegava não sei quantos ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus para chegar em casa. Chegava, o menino estava dormindo. Só via o menino final de semana, ou seus filhos finais de semana. Então ele dizia o seguinte, olhe, eu entendo que os filhos precisam da nossa presença. Agora precisa de uma presença qualitativa, porque no mundo de hoje a gente tem que lutar pelo pão, para trazer o pão às mesas. Eu não tenho uma presença quantitativa, o meu tempo é muito pouco, mas o tempo que eu tenho é uma presença, não é uma presença quantitativa, mas é uma presença qualitativa, porque às vezes a gente está dentro de casa o dia todo, às vezes não dá atenção às crianças. O que é que eu faço? Aí vem a parte bonita, ele diz o seguinte, quando eu saio, eu dou um beijo no meu filho, e de noite, quando eu chego, eu dou um beijo no meu filho e dou um nó na ponta do lençol que ele dorme. Eu abraço meu filho, beijo. Quando ele acorda, ele vai saber que eu beijei e que eu passei por aqui, porque ele vai olhar para o nó. Então, os outros ficaram calados e saíram todo mundo pensando, sobretudo os pais. A minha presença dentro de casa para os meus filhos é quantitativa ou qualitativa? Quais os gestos de ternura que eu faço para com os meus filhos, minha esposa, dentro de casa? E eu como filho, como eu retribuo todo o carinho, a gente não tem um pai perfeito. Todo mundo tem um pai que tem os seus limites. Como todos nós somos limitados. Mas foi esse que Deus nos deu. Como é que a gente aproveita? Nós somos gratos também. Por exemplo, tem muitos pais que mostram que amam os seus filhos trabalhando demais, dando a vida, para não ter a vergonha de faltar o pão. Isso é amor também. Enfim, cada um tem o seu jeitão de amar. Então, louvado seja Deus pelos nossos pais, pelas suas vidas doadas. E como filho, graças a Deus, ainda tem meu papai. Tentei falar com ele agora, mas não consegui. Ele tem chegado da feira, está tomando uma soneca. Ele vai para a feira às 4 horas da manhã, vocês imaginem, né? Ele acordava às 1 hora da manhã para tirar leite de 2 vacas. Mas mesmo assim, saía cedo. Pegou no costume, agora não está mais. 1 hora da manhã já está na praça ali. Maior perigo, mas a cidade é muito grande. Então, graças a Deus, ainda está segura. Mas daqui a pouquinho eu vou falar com ele. Então, sou muito feliz porque ainda tenho meu pai vivo. Então, leve o meu abraço de pai também espiritual, da diocese, de vocês. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Parabéns ao Dia dos Pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Quando eu falei que ia contar uma história, o olho,